Fala galera, você está em Juramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. E galera, vamos pro vídeo mais aguardado do ano, que é mostrando como ficou minha coleção em 2025. Bom, quem já viu o vídeo anterior, que eu mostro o novo estúdio, já viu a grande mudança que teve aqui no canal, que eu peguei um outro expositor, né? Agora tem dois expositores ali atrás, então já deu para ter noção, uma palhinha de como está minha coleção, só que eu não tinha organizado direito e tudo mais, agora está bem organizado. Ainda falta alguns ajustes que eu vou explicando para vocês ao decorrer do vídeo, que eu for mostrando nicho por nicho. Hoje vai ser um vídeo bem detalhado, mostrando cada ponto ali da minha coleção, mas tem algumas coisas a considerar que eu tenho que deixar avisado aqui, que é, infelizmente, galera, eu não consegui expor toda a minha coleção. Rapaz, quem diria que dois expositores não é suficiente para expor tudo que eu tenho. Então, é loucura. Dois expositores não, agora tem três. Eu vou mostrar para vocês direitinho. Então não dá para mostrar tudo para vocês hoje, infelizmente. Tem muita coisa guardada nas caixas e é isso. Não dá para expor tudo no momento, mas e quem sabe no vídeo de 2026 eu tenho um outro expositor que dê para mostrar toda a minha coleção. Vamos ver. Então, sem mais delongas, já vou mostrar para vocês aqui como é que está o expositor. Peraí. Bom, os expositores estão com vidro, tá? Eu deixei aqui antes de filmar, porque tem gente que acha que eu não coloquei vidro no meu expositor, porque eles sempre ficam abertos para poder filmar. Então, eu vou tirar aqui o vidro, né? Primeiro mostrando vocês que tem vidro direitinho, não se preocupem. Antes de tirar ali, deixa eu fazer um tour para mostrar para vocês como é que ficou aqui o novo estúdio do canal. Para mostrar para vocês aqui que teve algumas mudanças. Ali, por exemplo, no expositor que eu falei que eu iria pintar e transformar em expositor, então ficou um expositor exclusivo para bloqueios ali. E aí eu já vou mostrar em detalhes para vocês ali, tá? E aí tá assim, ó, show de bola. Ali eu deixei alguns itens que eu falta fazer review, que eu já tenho aqui na coleção, né, que não tá no expositor, mas eu vou fazer, vai pro expositor esses itens aqui. Então é isso, mas tem muita coisa guardada que infelizmente não vai dar para mostrar para vocês. Então deixa eu tirar os vidros aqui, peraí. Prontinho, tirei os vidros aqui, agora a gente vai conseguir ver melhor todos os itens. Mas eu vou falar uma coisa antes, por exemplo, sobre a divisão dos nichos. Por que eu deixei dessa forma para você não estranhar? O que acontece? Eu peguei como base esse primeiro expositor aqui, que é o da direita. Por quê? Esse expositor aqui é o que aparece quando eu gravo os vídeos aqui nessa mesa. Ele é o que aparece. Então, eu organizei esse expositor aqui decidindo o que eu queria que aparecesse nos vídeos. Então, temos aqui como principal os Cavaleiros de Bronze da Guerra Galáctica. E ali pega um pedaço aqui, dependendo do vídeo, né? Se for Instagram, pega assim. E aí corta um pouquinho desses nichos grandes. Mas quando é vídeo aqui para o YouTube, normalmente fica assim, tá? Então, eu peguei como formato os dois conteúdos, tanto do Instagram quanto do YouTube, né? Horizontal e vertical, para poder montar esse expositor e decidir no que iria aparecer nos vídeos. Então, coloquei The Lost Canvas ali, coloquei a TV Manchete aqui, que aparece no Instagram, aparece só esse lado aqui, ó. Só esse lado aqui. Aí aparece alguns dos Shurato, Samurai Warriors e Sailor Moon. E aí aparece aqui também na Lost Canvas, aparece só até o Hades. E aí e aparece Naruto ali também. Então é isso, eu peguei como base essa formação para poder montar o que eu queria que aparecesse nos vídeos. Porque se não fosse por conta dos vídeos, eu iria só separar dois expositores. Um só com Cavaleiro do Zodíaco e outro com outras animações. Mas como o expositor está
mesclado por conta dos vídeos. Então eu montei esse segundo expositor com os restantes dos itens. Por exemplo, a saca de Hades, eu queria colocar no outro expositor, mas aí fica muito escuro. Esses itens aqui, eles são muito escuros, então não fica legal nos vídeos. Então, por isso que ele saiu desse expositor e foi para lá. Porque a ideia inicial era colocar eles ali embaixo, mas aí fica muito escuro. Então, pronto, né? Expliquei o porquê que está dividido em nichos dessa forma, não tão organizados quanto eu gostaria. Que aí se fosse colocar de uma forma mais organizada, eu colocava Guerra Galáctica, Cavaleiros de Prata, Cavaleiros de Ouro, enfim. Mas tá dessa forma aí. E outra coisa que eu tenho que falar galera, não liguem para poses, porque eu não poseio meus action figures. Por quê? Porque toda hora eu tô pegando os itens para fazer comparativo, para poder fazer vídeo. Toda hora eu tô pegando eles, mano. Toda hora. O Mimi mesmo, que eu acabei de gravar o review do Mimi. Eu peguei ele umas 300 vezes, né? Porque fiz comparativo com ST, com MST, fiz o próprio review dele, fiz conteúdo no Insta, então, tipo assim, eu pego eles toda hora. E aí não vale a pena para mim fazer uma expressão de ataque com a boca gritando e tudo mais, porque eu vou pegar o item toda hora para poder fazer um comparativo que precisa de uma pose mais neutra, ou alguma apresentação no Instagram que precisa também de uma pose mais neutra. Então eu deixo todos eles com a pose mais neutra, com a pose neutra, né? Então, tipo assim, por conta disso. Beleza? Bom, expliquei tudo, agora vamos começar a desbravar nicho por nicho, começando aqui por esse expositor. A gente vai nesse expositor, enfim, sei lá que ordem que eu vou fazer. Tá ali em cima a casa do Mestre Kami, que eu ganhei da Puremind. Tem um cenário ainda de batalha, que eu ganhei da Puremind, mas não consegui expor aqui. Como eu disse, tem muita coisa ainda guardada. Aqui no primeiro nicho tá um dos nichos que eu mais gosto, que é as versões do Shiryu. Tá aqui, esse aqui é um Plain Custom, esse aqui é o Plain da Appendix, da Bandai, o POG com Object, Broken com Object também, que infelizmente está escondido ali, que não tem espaço. Coloquei aqui o Shiryu quando ele cai com a armadura de Capricórnio, é um custom. Usei a armadura que estava sobrando de Lost Canvas. Aí aqui está um pouquinho mais organizado, que é o V1 com a armadura aqui na frente, né, o V2, V3, V4 e o Shiryu de Libra. Esse V4 aqui eu gosto muito, que é um custom com MST e GT, e esse aqui é o Object da Bandai 1.0. E óbvio que eu vou falar dele, da minha obra-prima. Esse aqui é um dos itens disparados preferidos da minha coleção. Esse aqui tudo que eu acabei formando, esse custom enorme aqui, que é o Shiryu V1 da GT, com as faces da Jaquizdo, com os olhos sangrando. E aí esse custom que eu fiz aqui, com o braço dele transformado em pedra, esse aqui é o momento exato da luta contra Algol. E aí o cabelo custom também, do V3, adaptado, com as franjas do Shiryu de Libra. E ele nesse diorama aqui da Aron Studios, que é lindo demais. Olha isso, que incrível. Esse diorama é coisa de doido. Esse aqui é o item favorito da minha coleção, toda essa construção que eu fiz aqui. Infelizmente não deu para expor o wiki também, eu ganhei o wiki da Iron Studios, não tem como expor ele, para você ver quantos itens eu tenho guardados, e itens impressionantes. Então só consegui deixar aqui o Shiryu. Na verdade só o diorama, porque a estátua está guardada. Eu preferi colocar o Clothmith aqui, porque esse Clothmith, esse custom aqui eu gosto demais. Tem o Shiryuzinho aqui da Ichibancho. Deixa eu ligar esse diorama aqui para vocês verem que ele liga, ó. Pronto, aí ligado, ó. Nossa! Chama muita atenção isso aqui.
Olha que loucura. É lindo demais, mano. Isso aqui é o item mais, juntando isso tudo, é o item mais impressionante da minha coleção. Deixa eu desligar aqui. Gente, deixa eu passar um pouquinho mais rápido, porque senão é muita coisa para falar ainda. Aí do lado dele eu deixei aqui o, o começo de Cavaleiro Zodíaco. Assim, depois da Guerra Galáctica. Porque Guerra Galáctica tá ali. Aqui é logo depois da Guerra Galáctica, e eu tô querendo deixar esse nicho aqui, é porque eu ainda não tenho as peças. Mas eu já planejei o expositor para futuros itens que vai chegar. Porque na verdade o que eu vou colocar aqui é início de Cavaleiro Zodíaco junto com os Cavaleiros Negros. Então, tá aqui os Plain, que eu preciso ainda trocar as Rabbit Cult, só que eu tô precisando de pescoço e X, que não tá dando para trocar porque, enfim, não tá 1.0 ali, aí eu teria que trocar o pescoço todo. E aí eu vou deixar os Plain, os Cavaleiros Negros, e tá aqui outros Cavaleiros V1, que é a versão 20º aniversário. E ali em cima eu deixaria os Cavaleiros Negros e os outros itens ali que aparecem no começo de Cavaleiro Zodíaco, que é, por exemplo, Cassius, a Tatsumi tá aqui, Shunrei, Marin tá aqui, o Guilt, a Esmeralda, enfim, esse set aqui, esse nicho eu vou deixar para Cavaleiros Negros e esses itens ali que apareceu no começo de Cavaleiro Zodíaco. Seguindo aqui, tem os Cavaleiros de Prata. Esse nicho está muito bonito, muito lotado e vai ficar ainda mais lotado porque tem mais Cavaleiros de Prata para lançar aí. Tem aqui os customs de Pedra do Seiya e do Shun que eu fiz. Eu mostrei aí como se faz aqui no vídeo do canal. Em um vídeo aqui no canal. Muito personagem bacana. Esse aqui, o Sparta eu vou trocar pela MST, que tá chegando pra mim. É muito item que tá chegando pra mim, galera. Pra vocês verem. O expositor já meio que tá cheio aqui. E todo mês chega muita figure. O Cláudio de Tarântula, ele escondido. Eu odeio essa figure. Tá ali mesmo pra... Só esperando a MST lançar pra poder fazer comparativo. Aí eu deixei ele escondido ali. Pensa num ódio que eu tenho dessa figura, cara. Bicho nojento. Os itens aqui da MST que trocou de coloração. Os Cavaleiros de Prata da MST, tudo trocando de coloração. Babel também. Loucura. Acho que só esses dois. E o Sargento também. Cão de caça, né? O Moses ainda não. O Moses é custom. Mas enfim, o Cavaleiro de Prata, eu tô nem ligando, danos que trocou de cor, um negócio baratinho, lindo demais. Seguindo aqui, aí depois de Cavaleiro de Prata, Cavaleiros de Ouro. Esse aqui é um dos nichos que eu mais gosto. É loucura, loucura. Cavaleiro de Ouro sempre são os melhores nichos que a gente tem. O Aiolos ali com a Bebê Athena, custom. A impressão 3D que o Leandro Henriques fez. É linda demais essa Athena. A Athena da Bandai que vem com ele ali. Tem outra ali no berço, que eu acabei deixando. Outra ali no berço. Esse quadro aqui é feito impressão 3D pela equipe Print Acre, que o Pedrinho que fez para mim. Tá o grande mestre aí. Tem um tabuleiro de xadrez que eu comprei no AliExpress. Serpentário, item lindo demais. A galera de Cavaleiros de Ouro, vocês sabem como é que é. Eu deixei aqui, ao invés do Saga, deixei a armadura de Gêmeos. Então é isso. Eu não quis deixar o Saga e o Grande Mestre, já que são as mesmas pessoas, juntas. Então eu deixei o Grande Mestre ali, controlando a armadura de Gêmeos. Eu acho que pra mim faz mais sentido. O Doku com a armadura de Libra aqui e o restante dos Cavaleiros de Ouro, que são lindos demais. Abaixando aqui tem o set do Poseidon. Esse set aqui tá quase completo, tá até bem legalzinho, tá faltando só alguns marinas mesmo. E o Spog, por exemplo, nem sei se vai caber isso tudo aqui. Mas aí o Spog eu não penso em comprar não, a não ser que apareça alguma oportunidade. Mas aí tá faltando o Io de Esquila, tava faltando o Isaac de Kraken, Krishna, mas é um set que tá bem avançado.
Esse Shiryu aqui é o da CS Models. Quando chegar o herdeiro da armadura de ouro, eu devo colocar ele como Doku, pra poder ficar lá na saga de Hades. Enfim, esse aqui eu fiquei com eles aqui, porque eu não tenho outras versões, então fiquei com essas versões herdeiro de ouro aí mesmo. Aqui tá eu acho que o set favorito. A Athena Kamui tá aqui por conta da presença que ela dá quando eu mostro os vídeos. Como ela fica ali no centro, é muito bonita ela de asa aberta. Então por isso que a Kamui tá ali, e não na saga de Hades. Eu teria que pegar uma outra Athena para botar na saga de Hades ali. Mas ela vai ficar, essa daqui, a da Bandai, vai ficar aqui mesmo porque ela aparece ali nos vídeos, né? Ela é o destaque central ali. Então, ela vai ficar aí. Itens da GT, Bandai mesmo, só o unicórnio com extensão de corpo. O corpo tá maior, é um custom que eu fiz, também tem vídeo no canal. E a Tetsuz é 1.0, Tetsuz não, é Juni, é 1.0 da Bandai, o resto é tudo GT. E a Athena é da Bandai. Aqui tá meio mistureba, porque como tá no expositor principal, esse expositor ele precisa estar cheio por conta dos vídeos. Mas aí por isso que tá um montão de item aqui, mas meio que misturado. Porque esse nicho aqui é o de Asgard. Aí vai ficar Cavaleiro de Bronze, Poseidon e Asgard. Ouro e prata. Só que o Asgard eu não tenho quase nada. Precisaria completar, colocar muito mais itens. Os V2 vão ficar aqui, mas eu só tenho o Shiryu e o Shun V2. E como não está completo ainda, só tem o Thor, Siegfried e Mimi e o Seiya Odin. Aí eu coloquei o set do mangá aqui para poder preencher espaço. Coloquei um Seiya mangá ali com a armadura mangá V2 ali quebrada também, broken. E é isso. Quando esse nicho aqui ficar cheio de Asgard, eu tiro esses V1 mangá daqui. E aí vai ser aqui Asgard e os V2. Então vai ter V2 aqui, V1 aqui e os V2 POG aqui, ou os Cavaleiros de Ouro aqui. Os Herdeiros de Ouro aqui. Enfim, talvez eu compre só o Shun e o Ikki POG, sabe? E deixo os herdeiros aqui, da saga de Poseidon. Então, esse é meu plano a princípio. E aí aqui vai vir as 3 sagas, né? A gente volta para o expositor da esquerda, e vão ser as 3 sagas aqui: Santuário, Inferno e Elísios. Vamos começar com Elísios aqui, que infelizmente eu tenho pouquíssimo item. Então tá esse espaço vazio aqui. Eu tenho muitos outros itens que eu poderia estar colocando aqui. Mas, como não aparece nos vídeos, eu tô com os espaços vazios ali esperando chegar os itens. O Shun V4, que já tá a caminho para mim, ele vai ficar aqui, então vai pegar um espaço legal desse set. Terei que comprar um Hypnos. E aí os V4 que for lançando. O Leão. Ikki de Leão vai ficar aqui também. Tá esse intrometido aqui, mas como eu não tenho nenhum item de prólogo do céu, tá ele aí. Coloquei ele aí até para não ficar isso aqui tão vazio também. O Hades é da Bandai. Linda peça, Seiya da Bandai. E é isso. Eu não tô nem focando qual é a Bandai, qual é MST, qual é CS Moto, nem focando direito, porque pra mim é tudo igual. Pra mim tudo é cloth. E aí, desculpa não estar focando nisso, até porque iria demorar muito no vídeo. E aí, Inferno. Tem aqui 1.0 da Bandai, RH Models. Esse item aqui que eu gostei demais da RH Models, ainda tem que fazer custom. Tá o Canon Revival, Pandora Bandai, Ikki V3 da Bandai. Então aqui vai ficar os espectros. Cara, esse Inferno aqui, eu acho que vai ficar hiperlotado. Porque, a princípio, Radamantes, Minos e Ayakos iriam ficar aqui em cima. E aí o restante meio aqui. E aqui seria os Cavaleiros de Bronze V3. Vou colocar no Inferno. E aqui os Bronze
Kamui. E aqui os bronze Broken, que eu ainda não tenho nenhum. Só o Shiryu mesmo, mas tá no set ali do Shiryu. E é isso. Aí, aqui no santuário, tá a Pandora da primeira versão. Né? Essa aqui é a Pandora da Shiny Time. Tá esse mil de papilão, que é lindo, um dos itens mais impressionantes da minha coleção, de Clothmith. Tá o verme ali. E aqui ainda tem poucos itens. Dos Sapuris mesmo, só o Saga e o Camus. E o restante tá aqueles itens de plástico da Rega Models. Tá aí. A saga de Ares vai ficar dessa forma aqui. Então, de Cavaleiro Zodíaco, da saga clássica, é isso. Shiryu, começo ali de Cavaleiro Zodíaco e Cavaleiros Negros. Prata, ouro, Poseidon, Guerra Galáctica, Asgard, que vai ficar, tá misturado ali, mas vai ficar Asgard, Elísios, Inferno e Santuário da saga de Hades. E aí vamos mais para baixo aqui. Aqui tá uma pequena mistura, tá Power Rangers e Yu-Gi-Oh! Provavelmente esse nicho aqui será o segundo nicho para Yu-Gi-Oh! Porque a gente já tem um ali do lado. Então aqui eu acho que vai ficar Yu-Gi-Oh! De novo. E os Power Rangers, sei lá onde eu vou colocar esses itens, porque Yu-Gi-Oh! Exige muito espaço. E aí eu não sei, aí talvez esses itens de Power Ranger vai para caixa, não sei. É loucura. Infelizmente eu vou ter que comprar um outro expositor. Então tá aqui Lightning Collection e Bandai Soft Shogokin, os Megazord. E aí SH Monster Art de Yu-Gi-Oh! E aqui alguns Ichibanku, Ichibancho, sei lá, que eu peguei lá no Japão com lei. Acho que é Ichibancho, Ichibankus, dos Gacha. Ah lá, pra você ver, aqui ocupa muito espaço de Yu-Gi-Oh! Os Model Kit Figure Standard Amplified, Dragon Lord Ra, Exodia e Obelisco, o Atormentador. A SH Monster Art, que é o Mago Negro, Dragão Branco de olhos azuis e Dragão Negro de olhos vermelhos. SH Figure Art do Yugi, Model Kit aí do Soldado Lúcido Negro também, Figure Rise. Figma do Kaiba e Figma da Pequena Maga Negra. Esse nicho aqui eu amo tanto de Yu-Gi-Oh, gente. E aí vai ter que ter 2 espaços reservados para Yu-Gi-Oh. Eu não vou tentar não guardar nada de Yu-Gi-Oh, vou tentar expor tudo. Vai ser uma das minhas coleções principais, sabe? Cavaleiro Zodíaco, Yu-Gi-Oh, Naruto também, tô dando prioridade. E é uma das coleções que eu quero deixar exposta aí, enfim, vou ter que dar o jeito. Yu-Gi-Oh!, Cavaleiro Zodíaco, Naruto, e tá vindo aí The King of Fighters também, que eu quero muito deixar exposto. Enfim, vamos seguir aqui. A The Lost Canvas, eu acho que eu parei por aí, só falta mesmo completar os Cavaleiros de Ouro. Não sei se eu vou ficar com muita coisa, porque eu não tenho expositor para montar uma coleção enorme de Lost Canvas. Então vai ficar nos Cavaleiros de Ouro, os principais de bronze e o que caber aqui no expositor. Tá ali o Alone da Star Studios, a Red Sculpt, e a armadura ali, o corpo é da MST, o Hades da MST. Então, tá aí. Pô, deu uma pausa no lançamento de Lost Canvas, hein? A Shiny Time. Tá vacilando. Aqui, rapaz, toda hora eu falo que é o nicho que eu mais gosto, né? Mas é porque, pô, tu é doido, cara. Esse nicho aqui é coisa de maluco. Esse nicho aqui representa demais a nossa infância. Foi o nicho que moldou a nossa personalidade. Quem teve a oportunidade de assistir TV Manchete, normalmente gosta de anime. Então, isso aqui representa essa... Eu acho que é o nicho principal ali. Renan, escolhe um nicho para ficar para você. Seria esse nicho aqui. Porque esse nicho aqui tem Cavaleiro Zodíaco, tem Shurato, Sailor Moon,
Oliver Tsubasa é o único que está sozinho ali, porque eu não vou montar um time de futebol aqui, não tem nem espaço. Yu Yu Hakusho, Samurai Warriors, então, mano, isso aqui é perfeito demais, esse nicho aqui. GT ali em cima, Sentinel aqui nos Samurai Warriors, GT também no Yu Yu Hakusho, Bandai SH Figuarts na Sailor Moon, GT Oliver Tsubasa e Bandai 1.0 20º aniversário aqui no Cavaleiros do Zodíaco. Show! E aí descendo aqui, é um nicho que está vazio ainda, que eu preciso encher, que não está nem decidido se vai ficar com elas. É um nicho que está em stand-by. Porque é aquilo que estavam bloqueios. Eu tinha reservado para bloqueio isso aqui. Só que bloqueio esqueceu muito rápido e eu deixei lá no outro expositor. Tem mais um item aqui que falta fazer review para vocês. E aí eu coloquei as meninas aqui, mas eu não sei. E olha que eu nem tenho um lugar onde pôr elas se eu tirar elas daqui. Então aí vai para caixa e aí eu não sei, cara. As garotinhas de Cavaleiros de Ouro da GT, as menininhas. Eu amo tanto esse set. Pô, amo demais. Cada item. Espetaculares. E aí aqui, uma das coleções que eu mais amo também, de Naruto. Essa coleção, eu tô praticamente em dia. Eu não peguei o Obito e o Naruto Kurama. O restante eu tenho pegado... quase todos os lançamentos, então tá aí. É uma coleção que eu gosto muito. Tem até o Tirakulame ali. E daqui a pouco não vai ter mais espaço aqui também. Infelizmente. Que loucura. E aqui tá os animes variados. Aqui tá a mistureba. Aqui é loucura. Aqui o que vai... Esse nicho aqui, o que tiver eu vou colocando. Hunter x Hunter, Kimetsu no Yaiba, Zatch Bell, My Hero Academia, Capitão Planeta tá aqui também, One Piece e One Punch Man. Então, tipo assim, vou colocando aqui, galera. E aí, cara, quando uma coleção crescer muito, por exemplo, de My Hero Academia, que eu comprar muitas peças, talvez as peças vão pra caixa, porque não vai dar pra botar tudo aqui e colocar os outros animes. Enfim, eu tô com um problema sério de expositor, mesmo tendo comprado esse expositor enorme aqui. Olha que loucura. Então, e aí aqui do lado eu reservei, tá bem vazio também, mas eu reservei para Dragon Ball Z. E aí meu plano pra você ver, eu tenho pouquíssima coisa de Dragon Ball Z. Mas aqui vai ficar os Guerreiros Z e alguns vilões, né? O Cell, o Freeza. E aí ainda tem pouquíssima coisa, porque vocês sabem, né? Eu compro de tudo. Compro de tudo. E aí é difícil focar em uma coleção só. A única coleção que eu foco é Cavaleiros do Zodíaco. O resto eu vou comprando quando dá. Então eu tô um pouquinho lento com esses itens aqui. A minha intenção é lotar isso aqui de SH Figuarts, mas tem alguns bamprestos aqui que tá enchendo aqui o espaço para poder não ficar tão vazio. Uns bamprestozinhos aí, mas enfim, a intenção é colocar os Guerreiros Z, os itens que eu gostar, algumas versões de Goku e alguns vilões. Entendeu? Então esse nicho aqui vai ficar para Dragon Ball Z e é um nicho que eu preciso dar uma atenção. Mas, cara, não ganho tanta grana assim para poder comprar. Eu só vou aproveitar os relançamentos. Esse nicho aqui é um nicho maravilhoso, que é de Street Fighter. Eu tenho pegado todos os lançamentos direitinho e tá aí. Tem até alguns exclusivos aqui, que é, por exemplo, o Dalsin, que vem com essa peça maravilhosa aqui. Aí deixei o Jadatos do Ken mandando aqui o Shoryuken. E aí o Rio aqui da Jadatos também descosta. Porque os principais é esse daqui da Storm. O restante é tudo Jadatos. E aqui também é um nicho que tá provisório. Porque nem vai caber a galera toda aqui. Tá os X-Metal Plus. Até caiu o Elmo ali.
Enfim, tá uma pose toda torta, galera. Me desculpem. Como eu disse, esses daqui, né, a intenção não era nem expor, porque eu não tenho. Teria que ter um expositor só para os X-Metal Plus. Não tem onde colocar, galera. Esses daí estão aí porque estão aí. Esse lixo aqui talvez vire outra coisa, porque os Cavaleiros de Ouro não vai dar para, não vai ficar conseguir deixar todos aí. Então, essa é a coleção, por enquanto, vai aumentar bastante, mas por enquanto é isso. E aí, vamos para o expositor ali. Aí, vamos lá para o expositor de bloqueios, tá até os vídeos do expositor aqui. E aí, eu reservei esse expositorzinho aqui apenas para bloqueios, mas estou achando que isso aqui vai encher rápido, galera. Vai encher rápido. Deixa eu... Isso aqui, eu que coloquei. Esse negócio não vem com vidro, não. Eu coloquei um acrílico aqui. E aí tá aqui embaixo os Galaxy Version. Tá até suja aqui a parada, eu nem limpei. Vida corrida. Galaxy Version aqui embaixo, com 3 waves já tá até lotando. Eu acho que cabe aí mais uma wave para ficar bem distribuído. E no caso, uma outra para poder já começar a ficar apertado. Então, mais duas waves, isso aqui eu já vou ter que ver outro expositor para bloqueios. E aqui ainda está com um espaço legal. Show? Então, essa é a minha coleção que está exposta de bloqueios e de Cavaleiro Zodíaco. E esse aqui é um iquezinho que eu ganhei de um inscrito. Um Ike Vintage Piratinha. Aí eu deixei ele aqui. Um POG. Renan, e medidas do seu expositor, que não sei o que, galera. Eu já passei as medidas para vocês no vídeo do novo estúdio do canal de Orlando Reviews, né? Que eu fiz o vídeo ali. Então, eu mostro melhor os expositores vazios, falo das medidas e tudo mais. E é isso. Esse vídeo aqui é mais focado mesmo nas coleções, nos itens e tudo mais. Caso você queira saber a medida dos expositores, tem outro vídeo aí, porque eu nem lembro mais quais são as medidas. Valeu? E galera, e quem diria, hein? É só você assistir aí a coleção de 2024, coleção de 2023, coleção de 2022, para você ver a mudança bem grande aqui do canal, né? Comparado às outras coleções, então, dos outros anos. Então agradeço demais a vocês. Por conta disso, lembrando que isso aí essa coleção toda é muito por conta de parceria. Eu recebi bastante coisa das lojas que eu sempre promovo aqui, do AliExpress, né, a Ivy Store, a Buddy, o Lei Hobby, a Iru, eu recebi bastante coisa deles, então por conta disso eu consegui aumentar bastante a minha coleção, porque sozinho, óbvio que eu não iria conseguir. Então, agradeço demais essa galera, porque só dessa forma, porque vocês sabem, né? Já vendi muita coisa aqui para poder manter o canal de pé. É bem difícil manter um canal onde você tem que comprar uma figura de R$1.000 para poder fazer um vídeo, é loucura. Então, ainda bem, graças a Deus, que eu consegui esses patrocínios para poder receber essas figuras aí. Acaba que eu fico com as figuras, né? Pelo fato de estar ganhando, de ter um desconto, e aí eu consigo manter a coleção grande, e isso é muito bom, né? Porque eu consigo fazer um comparativo melhor. Eu consegui fazer um comparativo aí com 3 mimes. Se eu não recebesse essas figuras, se eu não tivesse condições de ter essas figuras, de guardar até a hora da venda, eu não ia conseguir fazer um vídeo tão bom quanto foi do mime da MST, que eu fiz o comparativo triplo, né? Então, esses vídeos só é possível porque graças a Deus eu tenho uma oportunidade. Eu consigo ter condições de ter esses itens, segurar até um futuro review, um futuro comparativo. Né? Igual o Aracne de Tarântula lá, que eu tô guardando ele só pra um dia a MST fazer e eu fazer um comparativo, cara. Então, tipo assim, é isso. Então, essa foi a coleção desse ano. Me fala o que você achou. Agradeço demais a todos que têm acompanhado desde então. E é isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo de coleção. E valeu!